Nihan'ın ölümünden sen sorumlu değilsin. Bunu kanıtlayacağım. Sadece Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. A FIFA aproveitou a ausência de Orun e atacou Ira. Ele a sufocou até ela perder o fogo. Nusa veio até ele e tentou separá-lo, mas não teve sucesso. Então ele ligou para Orun e pediu que ele viesse. Orun vem e o salva. Ira desmaiou. Orun o leva ao hospital. Orun não sai do lado dela nem por um momento. A Imusa chega e diz que não pode ficar em casa, não pode machucar um inocente. Orun diz que sei que ele é inocente, vou provar a todos a qualquer custo. Enquanto isso, a Fif se levanta e vai até o quarto de Orun e Ira enquanto ela está sentada em seu quarto. O que Nusa diz enquanto pega as roupas de Ira e sai. Mas a Fif não lhe responde. Naquela época, quando Priyan e Ada o veem, ele diz que há um festival, não vamos perder. Nusa sai com a Fif. Depois, todos saem para entender o porquê da raiva de Afif. Em seguida, Afif põe fogo nas roupas. E se meu nome é Afif, ele diz que vou te deixar pior do que morrer. Vendo isso, Eda e Priyan ficam muito felizes. Nursa, por outro lado, olha para esta situação com tristeza. Enquanto isso, Orun está à frente de Ira. Quando Ira vem até ele, ele pergunta o que aconteceu comigo. Orun diz para não se cansar, descanse um pouco. Há um olhar envergonhado no rosto de Orun. Orun diz que se eu contar tudo, você entenderá que cometi um erro. Ira olha para ele com olhos sem sentido. Ele não conseguia entender porque Orun o estava protegendo. Orun a mantém e protege só porque ela o ama. Em seguida, a enfermeira chega e verifica a pressão de Ira. Pela manhã, Ira acorda, senta na cama do quarto do hospital, pensa na cena em que a Fif tenta estrangulá-la e segura seu pescoço. Nesse momento, Orun vem e diz que fez o processo de saída. Ira diz que não posso ir com você? Quando Orun diz que você tem medo da minha mãe, Ira diz que não, mas Dona Afif não deve piorar quando me ver. Quando Orun diz para onde você vai, Ira diz a lama. Já que Orun não quer mandá-lo para sua tia, não, você vem comigo em sua casa. Ele diz que nada disso acontecerá novamente. Ira começa a se preparar desesperadamente. Orun e Ira chegam à mansão. Orun vê Gulnur limpando as cinzas das roupas em chamas. Orun liga para ele e pergunta o que são. Ele também explica a situação. O otário de Sevket vai até a Fif e diz a ele que Orun chegou. A Fif não fica muito feliz com isso e diz a Sevket para sair. Quando Orun e Ira entram, a Fif vem até ele e pergunta o que ele está fazendo nesta casa. Orun diz que esta casa também é sua casa. A Fif gritou com Orun e disse, você está tão cego que se apaixona por ele. Ele é o assassino de seu irmão. Quando Priyan e Ada ouvem a conversa, eles imediatamente saem e começam a observá-los com prazer. Ira os ouve da porta. A única questão com a qual Ira estava presa era a pergunta de Afif, você se apaixonou por Orun? Orun não responde a esta pergunta. Ira entra e senta na cama e espera que Orun entre. Ira está completamente encurralado. Ele ainda acredita que é o assassino. Ele não espera que a Fif flutuante acredite que ele é inocente. Ele acha que Orun fez isso para se proteger. Orun diz a Fif que você verá com seus olhos inocentes e ouvirá com seus ouvidos. Nusa chega e diz que chega, Ali vai ouvir. A Fif não chega, todos vão ouvir isso. A dona desta casa diz que ainda vou castigá-la na frente daquele assassino, na lei, com minhas próprias mãos. Nusa diz que chega, vamos para o quarto e a leva para o quarto dela. Depois de cuidar dele por um tempo, Orun entra ao lado de Ira. Quando Orun entra, Ira se levanta. Seus ouvidos ecoam, você está tão apaixonado por a Fif. Depois, Ira pergunta a Orun se o que sua mãe disse é verdade. Você realmente está fazendo isso para me proteger ou sou inocente?
Orum responde que sim. Agora, onde quer que você atire, porque esse cara é sempre um mistério, diga à garota com inteligência, seja qual for a verdade, mas veremos os dias em que tudo virá à tona. Kna concordou em se casar com Merak, a pedido de sua irmã mais velha. Mas Kna está muito chateado com esta situação e não se sente nada bem. Enquanto ele está em casa, quando está prestes a sair, ele encontra Wonder. Ela tenta parecer fofa para ele, mas Kna não quer falar com ele e diz que vou sair agora. Quando Kna sai de casa, ele diz, mais cedo ou mais tarde, você também vai me amar, Kna. Marian está muito chateada porque Kna vai se casar. Quando ele vê os livros que Kna deu a ele pensa em Kna. Então sua mãe chega e o vê naquele estado e diz que você ainda não dormiu. Então ele diz a Marian, há algo te incomodando, você era assim quando era pequeno. Marian diz que ainda sou a mesma mãe. Então eles começam a conversar entre si. Marian diz que vou terminar a escola e tirar você desta casa. A mãe dele diz que eu confio em você, você pode fazer o que quiser. De manhã, Marian chega ao escritório. Quando Sebnien chega, ela diz a ela que Kna e Grat foram às compras do casamento. Marian não pode dizer nada a ele. Ele responde assim. Sebnien quer fazê-la feliz com sua energia, mas ela não consegue. Se for ótimo, Kna comprou um anel. Wonderful quer ir com Kna, mas Kna não quer. Mas Griat está preso a Kna como chiclete. Então ele começa a caminhar para o escritório com Kna. Kna diz que encontrou uma casa agora. É ótimo, na verdade, encontrei uma casa, mas não é no bairro. Kna não aceita isso. Kna e Wonder vieram ao escritório. Ele mostra a Sebnien o que comprou, como se estivesse em grande proporção. Sebnien não está feliz com a situação, mas se deslinda com um sorriso falso. Griat finalmente mostra os anéis de noivado. Mas eles nunca estão lá. Então Maria entra. E ele diz bem-vindo a eles. Quando ela o viu, ela disse, fomos fazer compras com Kna, ficamos um pouco cansados. Quando Kna Marian chegou, ela colocou os anéis no bolso da jaqueta. Ao ver isso, pega a jaqueta e faz as argolas caírem no chão, dizendo que a jaqueta não vai amassar. Ele diz que tem um mau olhado maravilhoso e diz que não posso me curvar a Marian, você pode me dar? Marian os deixa indefesos. Naquele momento, Kna olha para Wonder com raiva. Griat, por outro lado, olha para Marian insidiosamente. Esta mulher é realmente perigosa. Kna deveria ver a verdadeira face desta mulher antes de se casar com esta mulher. Vamos ver, talvez Kna desista no último momento, o que podemos dizer. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.